Olá, eu sou o pastor Avelônio Rodrigues e eu quero conversar com você um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor que lança fora o medo. Então, que Deus te abençoe e vamos à leitura de 1 João capítulo 4, do verso 17 ao verso 19. A Bíblia nos diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos dificuldade em entender o amor, principalmente porque nos últimos dias as pessoas pensam que o amor é Deus. Isso é um perigo porque elas começam a pensar que tudo que é feito com amor ou por amor pode ser justificado. Alguém entra num relacionamento ruim, sabe? Alguém faz alguma coisa, mas eu fiz por amor. Fiz algo de ruim, mas foi por amor. E tentam se justificar. Elas pecam e dizem, foi por amor, não tem nada. Então, não tem pecado quando há amor. Será? Porque o texto nos fala do amor de Deus. Esse texto que fala que o amor lança fora o medo, está falando do amor de Deus, está falando do amor de Deus. Lança fora o medo. Aí vem a questão, o que eu preciso fazer para que Deus me ame mais? Nada. É claro que eu posso agradar o coração de Deus quando eu vivo em santidade, quando eu recebo o amor de Deus na minha vida, me entrego a uma vida dedicada ao Senhor, eu alegro o coração de Deus, mas Ele me ama. E sabe por que Deus me ama? Sabe por que Deus ama você? Não é porque você merece, mas é porque Ele é bom. Porque Deus é bom, é misericordioso. A grande questão é que nós amamos a partir de estímulos. Algo gera em mim um estímulo, digamos, positivo, e eu digo que eu amei. Amei esse carro, amei esse filme, eu amo viajar, porque aquilo gera um sentimento bom em mim. Mas pense bem, se fosse depender de estímulos, quais estímulos nós temos gerado no coração de Deus? A humanidade. Aí você diz, eu não sou tão ruim assim. Certo. Tá bom, e se nós... eu sempre penso nisso, se nós colocássemos hoje um chip na sua cabeça e passasse aqui um filme para que a sua família visse todas as coisas que você já fez, tudo que você já pensou, será que elas continuariam te amando? Será que você continuaria sendo bom? Mas mesmo com tantos defeitos, o Senhor é bom e por isso Ele nos ama. Mas aí então vem uma questão. Que prova nós temos do amor de Deus? A Bíblia nos diz, ainda no capítulo 4, no verso 13 em diante, verso 13 ao 16, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, duas coisas. O Senhor enviou o seu Filho como uma prova de amor. Ele também nos deu o Espírito, hoje o Espírito que o mundo não pode receber. Ele habita em nós, ele habita no coração daquele que se entregou ao amor de Deus, que vive esse evangelho. As pessoas falam assim, eu tenho Deus no meu coração, mas aí entra uma questão. Nós precisamos receber o amor de Deus pela graça, não, como eu disse anteriormente, não porque merecemos, mas porque Deus é bom. E aí vem uma questão, acaba que nós temos que nos humilhar para receber o amor de Deus. Não é verdade? Porque é humilhante eu receber algo que eu não mereço. É por isso que o texto diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que o amor de Deus nos leva a viver sem medo. Sabe, porque o texto fala sobre o medo de condenação, a culpa do pecado.
E as pessoas de hoje, elas vivem aprisionadas pelo medo. As pessoas vivem em função do medo. Notícias vendem por causa do medo. Remédios vendem por causa do medo. Tantas coisas que nós fazemos porque nós temos medo. Não é verdade? As pessoas têm medo de perder, por isso guardam. As pessoas têm medo de morrer ou de que alguém morra. As pessoas têm medo de adoecer. Quanto medo esteve presente nas nossas vidas nos últimos anos. Aí a gente tem medo da doença, do remédio, da vacina, do médico. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de não ser aceitos, reconhecidos. Nos afastamos. Quantas pessoas que falam assim, eu não quero saber de igreja porque eu me feri muito, estão com medo. Mas de repente você chega num lugar tranquilo, onde tem pessoas sinceras, não pessoas perfeitas, pessoas sinceras, simples. Está num ambiente de igreja ali, tranquilo. Mas você está tão ferido. E quando aquelas pessoas começam a aproximar de você, você chega para o pastor e fala, pastor, eu quero ficar aqui na igreja, eu gostei do louvor, eu gostei da palavra, mas eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu não quero me envolver com nada. Já fui muito machucado de igreja. Eu não quero me envolver com nada. As pessoas têm medo de se relacionar. Isso é medo. Elas têm medo do que as pessoas pensam. Não é que não vão fazer todo tipo de loucura, claro. Fazer loucura aqui e tal, eu não devo nada, satisfação nenhuma para ninguém, então não é disso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes nós não fazemos, não agimos, não somos quem Deus tem, ou melhor, quem somos em Deus. Não assumimos quem nós somos em Deus, porque nós temos medo. Você vai para a igreja, tem medo de levantar a mão. O que vão pensar de você se você está lá de mãos erguidas, adorando o Senhor? Esse cara é um doido, é um maluco. Viu quanto medo? Quanto medo. Mas o verso 18 que nós lemos diz, no amor não existe medo. E aqui está falando do amor de Deus, está falando do amor de Deus. Não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, para viver o amor de Deus, receber esse amor de Deus e transmitir o amor de Deus às pessoas. Porque quando nós lemos 1 João capítulo 4, você vê que tem um momento que o apóstolo diz assim, olha, as pessoas não podem ver Deus. Mas é como se ele dissesse, elas não podem ver Deus, mas podem nos ver. E ele chega a dizer, como alguém diz que ama a Deus que não viu, se não ama, se odeia o seu irmão que está vendo. Então nós temos que viver o amor de Deus. E a gente encerra com uma pergunta. Como deve ser a vida de alguém que é amado por Deus? Alguém que tem consciência de que é amado por Deus. Coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas. Você entende que é amado por Deus. Algo ruim aconteceu, eu falo, mas Deus me ama. Isso vai cooperar de alguma forma. Se não cooperar, na eternidade eu entendo, porque Ele me ama. Se algo de bom acontece, eu estou festejando, tem gente que abandona o Senhor na dificuldade, e outros é no momento da alegria. Algo aconteceu, eu estava desempregado, arrumei um emprego tão bom, agora estou trabalhando de noite, nada de igreja, nada de orar, nada de nada. Aí eu abandonei Deus. Mas aí vem a questão, mas se eu entendo que eu sou amado por Deus, como eu sou amado por Deus, como deve ser a vida de alguém que é amado por Deus? Que o amor de Deus venha lançar fora todo o medo, o amor verdadeiro, que nos leva para a misericórdia de Deus, que nos leva a aceitar a graça de Deus nas nossas vidas e entender a bondade de Deus. O amor que transforma, o amor que nos leva a pedir perdão e a perdoar. Sabe aquele amor que Jesus demonstrou por aquela mulher lá, a famosa mulher pega em ato de adultério, né? Evangelho de João capítulo 8. Que Jesus fala, eu não te condeno. Onde estão os seus acusadores? Nenhum, ninguém, Senhor, ninguém me condena.
pois eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Este amor que transforma, fala, eu recebi o amor de Deus e hoje eu vivo diferente. Hoje eu vivo para este amor. Eu vivo uma vida de santidade, eu me separo porque eu vivo o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o amor venha trazer, o amor de Deus venha trazer cura para o seu coração. Você volte a confiar em Deus. Seja curado pelo amor de Deus, que lança fora todo o medo. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para alguém, dá um like, se inscreve, tudo aquilo, né? Deus te abençoe. Um forte abraço.